O que vem a ser um sistema estomatognático íntegro, cuja forma e função reflete um sinergismo entre seus elementos estruturais e que o torna apto a exercer seu trabalho de uma maneira eficiente, operacional, até a senilidade. E por que é justificada essa preocupação em eleger um padrão referencial? Como o panorama no nosso campo de ação, na ortodontia e ortopedia dentofacial, é a correção de más oclusões consequência de sistemas estruturalmente desequilibrados, nada mais natural do que eleger um paradigma representado pela própria natureza. Num exemplo cabal que exprime a perfeição materializada desse binômio forma-função que sirva de orientação para a nossa conduta terapêutica. Afinal, já dizia Juvenal, um poeta romano do primeiro século da era cristã, nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra. É uma afirmação que permanece válida, pois trata-se de uma verdade que é atemporal. Dito isso, acompanhe-me na tela. Esta mandíbula pertence a uma recém-descoberta raça de hominídeos chamada Homo naledi, próxima dos australopitecos e que viveu há cerca de 2 milhões de anos. Ela presta-se a uma análise cuidadosa, onde se constata que o esquema oclusal balanceado bilateral é natural. O próprio aspecto e os desgastes oclusais e o posicionamento dos dentes já indicam isso. E que é fruto de uma função que manifesta-se como forma espontaneamente em sua natureza biológica, como consequência da interação dos fatores fisiológicos de equilíbrio. Esse tema foi abordado amplamente por autores como Guise, Tillemann, Hanau, Planas, Dayron e tantos outros, cujas observações podem ser referenciadas como leis e como tais, são atemporais, incontestáveis e reproduzíveis à saciedade, o que é uma exigência para uma proposta constituir-se como ciência. A experiência clínica neste campo da oclusão é fundamental para aconselhar condutas terapêuticas. Como pode ser observado nessa mandíbula, aqui, naturalmente com sua correspondência maxilar, esta linha amarela percorre as pontas de cúspides e linhas incisais numa harmonia que corresponde a uma elipse, como podem ver. Da mesma forma, observamos essa linha vermelha, percorrendo os pontos de contato e, de maneira semelhante, a forma de uma elipse que tem no seu perigeu, situado entre o primeiro e segundo molar, e o apogeu, na região incisal. Se mensurarmos a M-largura da região do perigeu, encontramos um valor de 31,5 milímetros e o apogeu com 52,4. Somente como curiosidade, se dividirem esses valores, encontrarão o número 1,68, que corresponde a um número áureo, ou proporção áurea, que seria uma representação numérica do equilíbrio entre as formas perfeitas encontradas na natureza, e que reflete-se na beleza harmônica, tanto dos seres biológicos quanto nas proporções arquitetônicas clássicas. É um tema instigante e que acredito ser interessante ser abordado em análise que farei oportunamente. Porém, é apenas uma introdução para as considerações a seguir. Acompanhe. É evidente que não estou sugerindo transferir características faciais deste hominídeo para nossos modelos de beleza masculinos e de nossas beldades, né? Mas simplesmente
reproduzir o equilíbrio estrutural daquele sistema como um objetivo terapêutico, pois é inegável a sua funcionalidade e a espontaneidade de seu desenvolvimento. Ademais, trata-se de um esquema oclusal absolutamente presente na atualidade e representado pelo esquema oclusal balanceado bilateral, com suas exigências especiais de equilíbrio. Vê-se, portanto, que essa harmonia oclusal não é fortuita ou gratuita, não surge aleatoriamente, sem uma causa que a justifique, e que, pelo aspecto da forma mandibular, intui-se que reflete uma estrutura cujos componentes são absolutamente sinérgicos entre si, como a forma e a situação do plano oclusal e a sua íntima relação com as trajetórias condilares, trajetórias dos incisivos, alturas cuspídeas, curva de Spee moderadas e ângulos funcionais mastigatórios similares de ambos os lados das arcadas dentárias, a permitir uma bilateralidade mastigatória. Isto é fisiologia. É o que o Criador nos oferece como um exemplo de harmonia de forma e função. Exercícios que todos fizeram no período de graduação na faculdade, nas aulas de prótese para a montagem de próteses totais, empregando o método do desgaste de Patterson com um articulador semiajustável para determinar o plano oclusivo. Isso vai servir como um exemplo de como esse plano oclusivo surge espontaneamente, com suas peculiaridades de forma consequentes aos graus de angulações das trajetórias condilares e angulações de Bennett, aplicadas no articulador. É de uma clareza solar o que isso representa e o que sugere. Por isso, gente, é ingênuo afirmar que a degeneração do sistema estomatognático, isso em função da alteração da dieta alimentar, introduzida pela Revolução Industrial no século XVIII, dizer que isso foi responsável por eleger um esquema oclusal alternativo, adaptado às novas solicitações. Seria como servir um sistema estomatognático atrofiado com um esquema oclusal igualmente atrofiado, ou seja, uma ação mastigatória tipo charneira ou temporal, que permite apenas toques oclusais verticais. Isso não é natural. E a natureza não sabe disso, pois dotou anatomicamente nossas ATMs próprias a excursões em lateralidades. Ademais, esse esquema oclusal funcional balanceado está ativo e muito presente em nossa sociedade moderna. Em minha dissertação de mestrado há anos, ocupei-me de mostrar estatisticamente a alta prevalência desse esquema oclusal. Nunca é demais lembrar, e por isso repito, nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra. Em verdade, é impossível amordaçar a natureza. Os colegas que se interessarem, convido a se inscrever nesse meu canal e, por comunidade, acione o sininho abaixo para ser informado sempre que novos vídeos forem postados. Um forte abraço a todos.